Miserere super urba. Pelo sinal de Santa Cruz, damos Deus do Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o sexto domingo depois de Pentecostes. Como acabamos de ouvir no Santo Evangelho, aquelas pessoas, aquelas não ficaram como que encantadas pela sabedoria e a docilidade de nosso Senhor. Uma multidão de milhares de pessoas foi entrando no deserto com ele, e durante 3 dias ficaram ali com ele, ouvindo a sua divina palavra. Porém, 3 dias depois, como é natural, o Senhor teve piedade delas, porque todo mundo estava com fome, mas mesmo assim com fome não saíram de perto de nosso Senhor. Há 3 dias que estão comigo e agora não têm o que comer, disse nosso Senhor. Se eu os despedisse em jejum, provavelmente muitos do caminho irão desmaiar de fome, de fraqueza, irão perecer, porque muitos vieram de longe, disse Jesus. Essas palavras revelam, na verdade, a delicadeza do coração de Jesus, que pensa em todas as suas ovelhas, a delicadeza para com aquelas ovelhas. Por isso, informou-se entre os seus discípulos quanto eles tinham de mantimento, e informaram que havia ali 7 pães e alguns peixinhos. Abençoou, mandou que fosse distribuído, e dali comeram mais de 4.000 pessoas, e ainda sobraram vários cestos. Nesse episódio, mais do que a milagrosa multiplicação dos pães, devemos admirar como as multidões por 3 dias tinham sentido fome, mas não saíram de Jesus. Porque maior que a fome material que sentiam era a fome espiritual, a fome da palavra do Senhor, das suas obras. Caríssimos irmãos, o exemplo dessa multidão faminta de Deus, aproveitando esse exemplo tão singelo, tão perseverante dessas pessoas, hoje quero aproveitar exatamente esse quadro da multidão faminta de Deus para, resumidamente, levar aos senhores uma pequena história. Como sabem, isso aqui é uma missa que está entregue ao apostolado dos padres da administração apostólica pessoal de São João Maria. Um nome grande para escrever uma coisa muito pequena. É uma diocese, entre aspas. É uma administração apostólica equiparada pelo direito canônico a uma diocese. Ou seja, assim como a diocese, nós temos tudo. Temos o bispo, seminário, conventos, paróquias, secretarias, e mais do que isso, temos também o apostolado dos cristãos. Que é isso aqui que os senhores estão vivendo. Fora do nosso território, atendemos fiéis e gratos a este nosso rito. Bom, como sabem, até a década de 60, em toda a igreja latina, praticamente o rito litúrgico da missa, o modo de celebrar a missa, é exatamente esse. Os senhores estão aqui acostumados a assistir. Desde o concílio de Trento, a liturgia passou por um processo. O concílio de Trento teve que reagir à revolta dos protestantes. Então, a reação se deu pela parte principal, que é a liturgia. Então, a liturgia católica passou por um processo, de tal modo que a liturgia tornou-se uma grande barreira, um muro levantado contra a evolução protestante. Isso era necessário para combater os erros protestantes e também para barrar a influência protestante, até mesmo dentro do seio da igreja. E de fato isso aconteceu. Ou seja, a liturgia e até
teve que dar uma parada no seu crescimento orgânico para se enriquecer, estacionar no tempo. Como sabe, São Pio V não criou uma missa. Ele pegou tudo aquilo que era feito, expurgou de algumas práticas não tão santas e organizou o missa, ou seja, o ordenado da missa sobre a história da participação. Por quê? Mesmo naquela época, acontecia um fato de que de uma igreja para outra, esse rito era diferente. Tinha padres que começavam a missa no folclore, padres que começavam a enfeitar o altar com várias velas, porque acreditavam assim que pela quantidade de velas, por exemplo, uma alma poderia ser mais sufragada do que outra. Assim por diante, havia várias práticas diferentes no mesmo ano, mas tão diversificadas nas igrejas que era necessário fazer uma codificação, uma organização. Foi isso que o Papa São Pio fez. E depois de codificar, entregou esse rito para a Igreja Universal. Em toda a igreja deveria ser celebrado só esse rito. Bom, isso foi ótimo e necessário. E de fato, pelo que efeito parou a revolução protestante dentro do centro da igreja. Fora da igreja, dentro da igreja, parou. E de fato, há essa barreira para a doutrina, para proteger a doutrina por meio da liturgia católica. Foi tão necessário, tão eficaz, que vemos como desde São Pio V até a década de 60, a liturgia permaneceu naquilo que lhe é substancialmente necessário, permaneceu inalterável. Ninguém mexeu na Sagrada Liturgia. Foi necessário. Trouxe benefícios, mas também trouxe alguns pontos, podemos chamar de negativos. Porque uma liturgia que não cresce mais organicamente teve que sofrer algumas pequenas reparações, algumas pequenos reajustes por meio dos papas. Porque como não havia mais um crescimento orgânico natural na liturgia, então foi necessário que os papas, ao longo dos tempos, desde São Pio V até a década de 60, fizessem pequenos reajustes na liturgia. Porque, por exemplo, hora ou outra, a festa dos santos era tamanho, tinha tanta importância que acabava abafando o domingo, por exemplo. Ou que um santo tinha 2, 3, 4 festas ao longo do ano. E assim tirava o lugar de outros santos. Só para citar exemplos. São coisas boas, mas que estavam multiplicadas e espalhadas pela liturgia. Por isso os papas tinham que mexer, ajustar, tinham que fazer pequenas reformas na liturgia. Mas também, por não haver mais esse crescimento orgânico da liturgia, aconteceu outro fenômeno que talvez tenha sido mais especial dentro do rito católico. Foi o afastamento dos leigos, do povo que estava assistindo a missa e voltou. Agora mesmo, se for passear pelos bancos, houver algumas com o livro na mão, rezando o texto, demolhando o texto, uma coisa boa. Mas o texto que estão rezando agora ajuda os senhores a participar da missa, não está só ali demolhando mesmo por devoção, costume. Os senhores conseguem acompanhar a missa, conseguem tirar da missa, voltar, proveito suficiente para a isso que acontece ainda hoje na nossa missa, naquela época, era muito maior. Isso se refletia, inclusive, na construção dos templos. Então, olha que em alguns lugares, claro que eram pouquíssimos lugares, os fiéis sequer viam o altar. Porque, por exemplo, em alguns lugares, repito, são exceções, mas só para dar um exemplo, o coro ficava no meio, dividia o altar do povo. Claro que tudo isso era feito por espírito, digamos, de piedade, de devoção, de recolhimento, mas a longo prazo trouxe efeitos negativos. É por isso que até hoje vemos pessoas nas nossas missas rezando, vendo texto, repito, coisas boas, mas que não tem um nexo propriamente com a missa que está acontecendo no altar. E aí o proveito que essas pessoas tiram é menor do que poderiam tirar se acompanhassem a missa com a missão na mão.
vendo as orações que o Pai está rezando, e tomando aquelas orações para si, ou seja, acompanhando com um salmo litúrgico, com um manual litúrgico, a liturgia que está se desenvolvendo no altar. Então, por esses motivos, era necessária uma reforma da liturgia, para que o povo pudesse novamente tirar do altar forças, exemplos para a sua vida e, sobretudo, as virtudes necessárias para a sua santificação pessoal. Nesse sentido, surgiram vários nomes importantes, como, por exemplo, Pius Pasch, Dom Bianchi e outros autores litúrgicos que, através de seus escritos, conseguiram trazer de volta muita atenção do povo para o altar. Por exemplo, Santa Teresinha de Jesus relata na sua vida que todos os dias o pai dela reunia a família para ler o seu chamado Dom Bianchi, o seu chamado plano litúrgico, que é uma pequena explicação sobre o dia litúrgico. O santo se celebra, o resumo da vida dele, uma pequena meditação, uma aplicação daquela lei para a vida nossa, assim por diante. E assim faziam-se os santos. Mas mesmo assim tornava-se necessária uma reforma mais profunda da liturgia. O Papa São João XXIII fez uma pequena reforma universal, recolhendo aquilo que os papas anteriores já haviam feito. E é essa reforma, até João XXIII, são essas reformas, até João XXIII, que os senhores têm acesso aqui no nosso apostolado. A nossa liturgia é feita conforme os livros reeditados por São João XXIII. A liturgia tridentina de São Pio V, dada a nossa administração apostólica, é conforme esses livros litúrgicos, ou seja, a liturgia que estava vigente na igreja até o ano de 1962. Para encurtar a história que é muito longa, o Papa fez essa pequena reforma, entregou o missal, que é o que nós celebramos hoje, e convocou o Conselho Vaticano II, durante o qual foram dadas as diretrizes para uma reforma mais profunda da liturgia. Esse concílio é exatamente o marco da história que eu quero resumir para os senhores. No Concílio Vaticano II participaram bispos de todo o mundo. Dentre eles, 2 nomes são até hoje gritados por aqueles que compõem o mundo chamado Diáspora tradicional. O bispo Marcelo, Dom Marcelo Lefebvre, e o bispo Dom Antônio de Castro Maia. Esses 2 bispos participaram de todo o concílio ativamente, assinaram todos os documentos do concílio, especialmente da reforma da liturgia, que foi o primeiro. Dom Antônio de Castro Maia era o bispo da diocese de Campo dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, que é onde fica a nossa sede. E lá, no Vaticano, quando saíam os documentos do concílio, ele escrevia ao seu clero, explicando como o clero devia entender aqueles documentos emanados pela Santa Sé através do concílio, dando a reta interpretação do concílio. O concílio acabou. As diretrizes para a reforma da liturgia estavam dadas e foram confiadas a uma comissão. E essa comissão, de 65 a 69, fizeram várias adaptações.
primeiras orientações foi que a primeira parte da liturgia, chamada missa dos catecúmenos, seria celebrada ali na cadeira, depois a voltar. Essa primeira parte seria dita em voz alta, todas as orações do padre faz em voz baixa, mas era dito então que as orações seriam feitas em voz alta e seriam na língua do povo, no nosso caso, português. E assim por diante, vieram várias modificações. Ainda não havia um missal, mas era mesmo missal que assim, passou uma região do óleo, o missal passou por óleo, e foram colocando ali várias modificações. Portanto, chegou a que os padres ficaram meio desnorteados, porque como a informação anda muito devagar e ela emanando várias correções, vários documentos de aplicação da reforma, chegou-se ao caso que em alguns lugares os padres não sabiam mais nem como celebrar. Disso, e tudo isso, tinham aqueles que aproveitaram para fazer o que eles queriam em nome do Conselho. O Conselho, por exemplo, manda que as vestes da igreja, no modo geral, dos padres, dos religiosos, devem ser o mais simples que elas atendem. Mas muitos disseram que o Conselho mandou tirar a batina. Procure algum documento do Conselho. Qual é o versículo, qual o número do documento que manda tirar a batina, tirar a lágrima? Não existe. O Conselho permitiu que a língua vernácula, a língua do povo, fosse usada mais amplamente e ao mesmo tempo ordenou que fosse conservado o latim. Mas muitos disseram que o latim estava abolido, agora era só português. E assim iam se distorcendo com as palavras do Conselho. Em reação, muitos bispos levantaram a voz em todos os lugares do mundo católico. Da igreja destaca-se novamente Dom Marcelo e Dom Antônio. Dom Marcelo, o lugar dele, na realidade dele, segundo o histórico dele, procurou reagir, já tinha uma espécie de congregação religiosa ou congregação clerical, e ali ele ficou o seu magistério. Dom Antônio era bispo da Igreja de Campos, estava se aproximando já da sua aposentadoria, como de fato aconteceu. Quando saiu finalmente em 69, o missal completo reformado, se compara dois missais, são dois missais diferentes, não é a mesma coisa reformada. As mudanças foram tão profundas que deu origem a outro rito, que hoje em dia chama-se Conselho, rito novo, qualquer outro nome assim, como também começou a se existir nomes para a liturgia Tridentina, São Benedito, Gregoriano. Houve ali uma distinção de duas formas de celebrar a missa. Dom Antônio, bispo da Diocese de Campos, quando saiu oficialmente a nova edição do missal, ele deu de presente para os seus padres, o seu clero, esse salmão, e deixou livre os padres para ficar com essa ou aquela edição, celebrar a missa que eles sempre tinham celebrado na vida, ou celebrar a nova reformada. E assim ficou até ele se aposentar. O problema é que quando ele se aposentou, veio outro bispo que determinou que todos os padres deveriam então adotar um missal novo. Um grupo de 25 padres, mais ou menos, preferiam ficar com o missal antigo. Esses padres, como tinham um desejo comum, formaram um grupo chamado União Sacerdotal de São João Maria Helena. E esse grupo, ao redor de Dom Antônio de Castro Maria, procurou ficar com a missa. No primeiro instante conseguiram ficar de modo mais tranquilo. Aí depois, um por um, foram tirados das suas paróquias. As palavras foram expulsos das paróquias. Mas nunca foram expurgados, nem mesmo suspensos de ordem. Eram para o bairro do César, só não tinham paróquia. Quando eles eram tirados das paróquias, praticamente metade do povo ia com eles. E é nesse momento que eles se veem, como no Evangelho de hoje, diante de uma multidão faminta. Eles se veem obrigados, de modo irregular, a continuar o alimento daqueles fiéis, porque não podiam ficar de braços cruzados com aqueles fiéis que não queriam mais
existiam grupos, situações semelhantes entre esses grupos, e mais se destacava era João, Dom Marcelo e Efraim. Houve uma amizade entre Dom Antônio e Dom Marcelo, porque, de modo natural, seguiam situações semelhantes, embora os dois fossem bem diferentes, e as intenções mais ainda. Dom Marcelo concluiu que, diante da crise da igreja, a igreja estava atacada naquilo que era o principal, que era a Santa Sé, que é onde reside a autoridade máxima. Parece que a revolução litúrgica, nas palavras dele, iria acabar com a igreja. Ele não viu outro modo a não ser ter bispos consular e continuar sua obra. Aí entra a história das sagrações ilícitas de Dom Marcelo fez. Bom, fizeram as sagrações contra a vontade da Santa Sé. Não só contra a vontade, não só sem a autoridade da Santa Sé, mas contra mesmo. Porque a Santa Sé, sabendo, o Papa São Paulo II pediu, não faça, proibiu, não pode fazer. Mesmo assim, eles fizeram, alegando que no passado, outros bispos já fizeram isso. Fizeram de fato, mas em casos totalmente diferentes. Não podendo se comunicar com os acessos, fizeram ali uma leitura de que se o Papa soubesse a sua potestade, o Papa autorizaria então eles sagraram. E na primeira oportunidade apresentaram essa sagração ao Papa, para o Papa sancionar, que não era o caso da fraternidade do Santo Décimo. O Papa sabia, pediu para não fazer, proibiu fazer, mesmo assim eles fizeram. Dom Antônio estava presente nas sagrações. Todos aqueles que foram sagrados e foram consagrantes foram automaticamente excomungados. Todos os pertencentes à fraternidade foram suspensos de ordem. Não vendo outra saída. A fraternidade começou então a influenciar os nossos pais, os pais da antiga União Sacerdotal, para eles também fazerem sagrações. E perturbaram tanto os risos do nosso clero, que acabaram cedendo em receber uma sagração, com uma condição: assim que possível, o bispo sagrado teria que se entregar ao Santo Padre, como de fato foi feito com o município antigo. Dom Antônio já tinha partido. Dom Licínio Rangel, um homem santo, vendo-se obrigado pela situação, não vendo outra situação, depois, é claro, nosso clero ficou conhecendo outros documentos da Santa Sé, teve acesso a outras coisas da Santa Sé, que me fez perceber que agiu de modo muito errado em aceitar as sagrações. Mas, como havia a condição de só aceitar essa sagração, com a condição de se apresentar, se entregar ao Papa, assim possível, como isso ele fez, de fato. Em dezembro de 2001, ele escreveu uma carta ao Santo Padre Papa, São Paulo II, se identificando, se entregando e pedindo perdão. Que o Papa fizesse dele e dos padres o que quisesse. Essa carta foi assinada por todos os nossos padres. Hoje em dia, se o senhor for pesquisar na internet, eu peço que não use para dar audiência a esse povo maluco. Se for pesquisar na internet, você encontra vários grupos citando Dom Antônio. E pega as frases que Dom Antônio falava, por exemplo, contra o que eles chamam de missa nova. Essas frases muitas vezes eram escritas pelos nossos padres. Padre, eles pediram perdão ao Padre. Esquece que Dom Antônio morreu nos braços dos nossos padres. Ninguém melhor do que os nossos pais para conhecer as verdadeiras intenções de Dom Antônio. O resto
tradição, mas uma tradição que está ligada a qual papa? A qual igreja? Só para exemplificar os senhores, eu peço perdão aqui para vocês que não tem nada a ver com a história, que está conhecendo agora a nossa missa, não tem nem noção do que eu estou falando, paciência. Mas, por exemplo, na época da pandemia, foi um tempo difícil para todos nós. Eu, Padre Jorge, sou responsável pelo atendimento dos que se colocam dentro das igrejas que estão sob os nossos cuidados, tendo em vista o que aconteceu na igreja, a pandemia, a restrição que nós sofremos. Por exemplo, fomos impedidos de ser da mesa, porque era trabalho da oração por tempo. Os nossos pais nunca pararam para atender confissões e dar uma opinião todo o santo dia. Aliás, foi esse que o mais conhecido em Belo Horizonte, porque nós não paramos de atender o povo. Todos os dias fazemos confissões enquanto tivéssemos fiel para confessar. E a cada 3, 4, 5 vezes, a gente ia na capela e dava uma comunhão separadamente para cada um. Os bispos liberaram o preceito, e aí nós fomos alvos de críticas de grupos da igreja de Belo Horizonte. Que absurdo! Como pode o padre, na tradição, entre aspas, para ele, negar missa ao povo, deixar o povo sem missa? Hoje, esses mesmos grupos aconselham fiéis, inclusive alguns senhores que têm cuidado com esse povo na rua, aconselham, não vão à missa nova, porque ela é, não válida, ao menos ilícita. Fique em casa rezando o texto, mesmo na pandemia nos criticaram. Então veja que para se por esse povo, a tradição é um supermercado. Eles entram e pegam o que querem. Eles são a sua própria autoridade. Eles são o seu próprio ministério, o seu próprio magistério. São os seus próprios superiores. Não obedecem a ninguém. É muito fácil dizer que obedece à igreja. De São Pio X, de Pio XII, de São Pio V. Ou seja, eles buscam nas fontes desses fatos motivos para obedecê-los e desobedecer à igreja atual, que é a mesma. Se aqui há alguém que frequenta esses grupos, tranquilo, a nossa missa é pública. Qualquer pessoa pode entrar e participar piedosamente. Sejam sempre bem-vindos. Mas aos senhores que não têm contato com esses grupos malucos, aos senhores que desde o princípio ou há pouco tempo se colocaram sob o nosso cuidado particular, cuidado com esses grupos. Para eles, o Papa não é Papa, você é Papa. Você não pode estar tão obediente a eles, porque é o Papa que todo mundo celebra a missa nova. Uma missa se não é válida, ao menos ilícita. Para eles, os bispos são todos progressistas. Os bispos não prestam. Os bispos protegem quem faz o mal na igreja. A defesa deles da tradição consiste em atacar os erros de homens da igreja. E assim, sem perceber, eles acabam fazendo uma coisa que eu chamo de luta de classes. É a igreja antes do concílio contra a igreja depois do concílio. São os fiéis tradicionais contra os fiéis progressistas. O clero tradicional de sempre e o clero renovado, o clero novo. Eles dividem o povo para tentar ganhar o povo. Em nome da tradição, eles desobedecem às autoridades legítimas da igreja, dizendo que amam a missa de sempre, mandam os senhores ficar sem missa, se ela não for missa de sempre. E como para eles vale a missa de sempre, entre aspas, eles buscam em qualquer lugar, como padres da fraternidade, padres da resistência, padres que não reconhecem o Papa, porque o que vale é a missa. Nós damos aqui alguma instrução para os senhores, seja aqui na igreja, seja nossos grupos particulares, pessoas infiltradas, se acham no direito de fazer notas, porque se acham sucursais na internet,
Recentemente veio um bispo excomungado para celebrar a missa aqui em Belo Horizonte. Não, mas essa opinião do Padre Jorge é apenas um romanticismo. Esse modo da arte apostólica de viver é porque Dom Fernando se vendeu por uma mitra. O Papa pode até ser Papa, mas não pode agir de modo correto porque não devolveu a missa. Os bispos, ninguém é obrigado a obedecer, porque esses bispos celebram a missa nova. E assim eles vão dissimulando as suas verdadeiras opiniões, eles vão espalhando o seu veneno e vão dividindo o povo. Fazem da missa não um lugar da sua santificação, mas uma maneira de guerra. Os senhores já devem ter percebido que essa não é a nossa orientação. Nós queremos a missa com o bispo local, a missa sob a autoridade do Papa reinante. Os nossos padres, o nosso primeiro bispo, Dom Evangelho, falou muito bem quando disse ao Papa: nós, em defesa da religião, em defesa da tradição de sempre, nós acabamos cometendo excessos. Porque numa guerra é difícil medir exatamente onde vai ficar o povo. Guerra é defender. Por isso, pelos excessos cometidos, nós pedimos perdão. Foi graças a essa humildade do nosso primeiro bispo, humildade do nosso colégio, que os senhores hoje podem ter a missa aqui, em comunhão com a Igreja Católica, em comunhão com o Papa. Essa missa aqui é celebrada citando o nome de Leão XIV e do Senhor Arcebispo. É graças à bondade do amor que os senhores têm acesso à missa, assim como em Divinópolis, Mariana. Os nossos padres recebem uso de óleo dos respectivos bispos para que os nossos sacramentos sejam válidos, sejam lícitos, para que o senhor não tenha um risco de se afastar da igreja. Não se defende a igreja do lado de fora da igreja, a margem da igreja. E esse povo é desonesto. Resume os padres que estão irregulares, resume a sua pregação a criticar o concílio, a criticar os padres, os bispos e o Papa. Se hoje o Papa Leão dissesse em todo lugar do mundo, em toda a igreja católica, a missa agora é só uma tridentina, os senhores acham que a questão estaria resolvida? Não. Porque esses grupos não estão atrás da missa. Eles não iriam querer mais voltar para a autoridade do Papa, dos bispos locais. Para eles é muito confortável como eles estão. Celebra em qualquer lugar, vive de qualquer modo, obedece a quem quiser, quando quiser. Repito, nossa orientação não é essa. O senhor já deve ter percebido. Repito, se aqui há alguém que frequenta esses lugares, resistência, fraternidade, ou um padre que não reconhece o Papa, tranquilo. A conversa sabe bem. Não procure ninguém em nossos filhos. A missa é pública e para todas, mas para os nossos fiéis, sou obrigado a dar a orientação da nossa administração apostólica. É para isso que estamos aqui. É para isso que Dom Raul aprovou a nossa presença aqui. Quem ficar conosco pode ter a certeza que está ligado à igreja, sob a autoridade do bispo e sob a autoridade do Papa. Tem acesso à liturgia que os senhores desejam. Podemos, portanto, viver de acordo com o nosso rito, em comunhão com a igreja, buscando nesse santo rito a santificação que fez tantos santos para nós no passado. Motivo de vergonha para nós. Porque no passado esse rito santificou tantas pessoas que nós que temos acesso a esse rito. Qual é a nossa santidade até agora? Qual é o nosso amor à igreja até agora? Caríssimos irmãos, colocando-nos no meio dessa multidão faminta de Deus, em torno do nosso Senhor, procuremos em torno dos nossos padres, em torno dos nossos bispos, em torno do nosso Papa, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro magistério, ter acesso
há coisas a se repensar, especialmente no dia de hoje, em relação à reforma litúrgica, claro. Mas isso não é privilégio do chamado rito novo. Se nós vamos olhar bem, o nosso rito também há coisas a se pensar. Há coisas que nós nos questionamos dentro da igreja, é claro que há, mas não é o suficiente para defender a religião, defender a tradição, defender a missa nacional. Simplesmente critica, mostrar isso, ficar procurando que aquele padre fez tal coisa, aquele fiel fez tal coisa, aquele bispo fez tal coisa. Não é assim que se defende. É por isso que a nossa instituição apostólica defende essa missa celebrando a comunidade com devoção, em união com o Papa, com o Bispo. É por isso que a nossa instituição apostólica ama a missa, porque ama o Santo Padre, o Papa reinante. Serve ao Senhor isso nesse rito, em serviço, no nosso caso aqui, a Arquidiocese de Belo Horizonte. E é assim que nós permaneceremos até o fim. Se um dia eu vou dizer, não quero mais, eu vou queimar pneu na frente da casa do bispo, não. Colocar minhas batidas numa malinha e embora. Não quer mais. Diocese é Deus. Volto para a diocese. Volto para a nossa instituição apostólica. Mas como os senhores devem ter visto, não é isso que acontecerá. Já aconteceram várias coisas aqui, em outro lugar. Alguém poderia achar uma desculpa para dizer não está dando certo. Mas graças à colaboração dos senhores, graças à orientação dos nossos padres,